Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a comemorar o Dia do Índio, nos termos do requerimento 145 de 2011, do senador Vicentinho Alves e outros senadores. Convido a compor a mesa o vice-governador do Tocantins, João Oliveira, representando o governador Siqueira Campos. O autor do requerimento, o senador Vicentinho Alves. O presidente da FUNAI, o senhor Márcio Meira. O secretário nacional de saúde indígena, o doutor Antônio Alves. Professor da Cátedra Indígena Internacional, Marcos Terena. Composta a mesa, de pé, vamos ouvir o hino nacional.
Onde é que tem aqui? Primeiro, o secretário nacional de saúde indígena, senhor Antônio Carlos. Vai usar da palavra o secretário nacional de saúde indígena, o doutor Antônio Alves. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar a presidência da mesa, o senador Vicentinho Alves, nosso vice-governador, saudar as lideranças indígenas que aqui estão presentes, demais participantes desse ato, dizer da minha satisfação em poder, passados 8 meses em que aqui estivemos nessa casa para aprovação da MP 483, que foi aprovada por unanimidade por todos os senadores e senadoras que naquele momento estavam aqui presentes, nós estamos hoje voltando para agradecer. Agradecer ao presidente Lula, que teve a coragem, a determinação de propor a criação dessa Secretaria Especial de Saúde Indígena. Agradecer ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara, que acataram e aprovaram a MP 483, transformando na Lei 12.314, que autorizou ao Ministério da Saúde a criar mais uma secretaria no âmbito dos seus órgãos. E, neste momento, passados 6 meses da criação da CESAI, 20 de outubro, nós já podemos sinalizar que temos muito a comemorar. Hoje, estamos reunidos em Brasília com todos os presidentes de fórum permanente dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, com liderança das organizações indígenas do Brasil, com os chefes e as chefes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, justamente para, durante essa semana, especialmente amanhã, dia 19 de abril, anunciar os Distritos Sanitários Especiais Indígenas como unidades gestoras autônomas, uma das principais reivindicações do movimento indígena desde 86, quando se realiza a primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena. Portanto, vimos trabalhando nesse período da gestão do ministro Temporão, do presidente Lula e agora do ministro Padilha e da presidenta Dilma para organizar e consolidar essa Secretaria Especial de Saúde Indígena como a grande coordenadora nacional da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas do Brasil. É uma satisfação poder participar dessa solenidade, agradecer ao senador Vicentinho Alves que a convocou, ao Senado e às lideranças indígenas, manifestar a nossa certeza de que nós estamos no caminho certo. Por isso, precisamos contar com esse apoio das lideranças, dos movimentos, e há uma determinação e uma decisão política do Ministério da Saúde, do ministro Padilha, para que a Secretaria se fortaleça e possa levar saúde e qualidade à população indígena do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra o vereador de Tocantins, Ivan Xerente. Vossa Excelência dispõe da palavra. Vereador de Tocantinha. Tocantins. É muito perto. É, de Araçatuba. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade para nós, comunidade indígena, liderança, e também agradecer a primeira vez essa solenidade que nós tivemos esse espaço aqui para nós, principalmente a comunidade indígena. E agradecer aqui, senador Vicentinho, que nós sempre esperamos para a gente estar apresentando e trazendo as nossas necessidades aqui no Senado Federal. E com o poder de Deus, veio uma pessoa aqui
para estar apresentando o que nós estamos sofrendo. Também eu quero dizer a verdade, porque nós que estamos nas aldeias, que estamos morando, é que nós sabemos falar sobre da situação. Eu, como político, vereador, sei muito bem o que a comunidade estão reclamando, estão colocando para nós, que nós somos representantes indígenas, do povo indígena. Eu sou gerente, mas eu vou estar falando aqui em nome de todos os povos indígenas, porque a situação estão todos iguais. Eu coloco aqui a situação da saúde indígena, principalmente da área xerente, que nós estamos vendo, é preciso tomar providência o mais rápido possível. Nós estamos com a situação que do jeito que nós não estamos mais aonde se esconder. Os nossos povos estão morrendo. A situação precária, cada vez a mais, estão se aproximando e estão tomando de conta. Os nossos funcionários estão trabalhando para receber seu salário 4 meses, trabalhando 4 meses para poder receber 1 mês. Isso para nós não é certo. Isso tem que tomar umas medidas de uma forma que cada um está executando a sua área. Falta de transporte para estar respondendo o trabalho da saúde dos equipes. Eu falo aqui em nome de todos da comunidade indígena e da comunidade xerente. Nós estamos com uma mudança da reestruturação da FUNAI. Sim, muito bom. Mas, na verdade, nós estamos vendo nada funcionando, principalmente na área xerente. Uma pessoa que está tomando de conta da CTL está sem condição. É isso, senador Vicentinho. Eu estou falando aqui, é porque eu estou vendo, nós estamos vendo, e os caciques estão reclamando. As duas órgãos tem que ter uma mudança, não uma mudança acelerar a andamento FUNAI e a área da saúde. Eu agradeço muito meu amigo Lázaro, que ele é presidente do Conselho Distrital, que sempre ele está vindo, buscando e correndo atrás para responder essa área de Tocantins. Isso é a minha palavra e a minha colocação. Muito obrigado pelo esse espaço para nós. Com a palavra o vereador Jeremias Chavante, do Mato Grosso. Bom dia a todos e a todas, principalmente os índios que se fazem presente nesta solenidade. Também quero agradecer a oportunidade ao senador Vicentinho Alves e à mesa diretora. Da minha parte, eu quero dizer a todo o Brasil de que nós
povo indígena brasileiro, nós não temos o que comemorar. Neste Dia do Índio, por quê? Porque a nossa situação é de extrema calamidade. Quero, primeiramente, chamar a atenção do Brasil e também do governo federal de que o nosso presidente da FUNAI é um ditador, é um antidemocrático que até agora não viabilizou o diálogo com as principais lideranças indígenas do país, no que diz respeito ao decreto de número 7.056/2009. Este decreto, ao invés de trazer o benefício, o desenvolvimento, a melhoria do órgão indigenista, que é a Fundação Nacional do Índio, o que nos trouxe é um retrocesso total. Esse decreto acabou com os postos indígenas, acabou com os núcleos de apoio, acabou com as administrações regionais, que serviam de suporte às populações indígenas. Portanto, meus amigos, meus irmãos presentes aqui, nós temos que exigir, nesse Dia do Índio, a atenção do governo federal. O governo federal, governo Lula e agora governo Dilma, estão achando que a FUNAI está viabilizando o diálogo. Não está. Então fica registrado aqui a minha indignação desta falta de diálogo. Não é isso que está acontecendo, meus irmãos? É isso que está acontecendo. Quanto à situação da saúde, foi preciso, na minha área, município de Campinápolis, todos são sabedores de que a situação lá é preocupante. As nossas crianças morreram, 32 crianças no ano passado. Esse ano já ultrapassa de 20 pacientes. Senhor senador, foi preciso que esse vereador denunciasse o nosso prefeito do descaso total que está ocorrendo. Foi preciso que este vereador convocasse uma audiência pública para expormos, tanto por parte do município e da CESAI, que assume agora a saúde indígena, para se saber o que realmente está se fazendo lá. É uma situação preocupante. Porém, esta nossa ação fez com que a CESAI tomasse providências urgentíssimas. Senhor secretário, o senhor está de parabéns. O grupo compareceu lá, mas é preciso que o senhor cobre deles que fiquem lá até sanar, até solucionar
o problema definitivamente. Esse grupo que está lá vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque lá não tem conforto. Então, senhor secretário, por favor, reveja essa situação. Então, eu quero deixar aqui, neste dia do índio, chamar a atenção do governo federal e chamar a atenção do presidente da FUNAI, que sempre está fugindo, como se fosse o diabo que foge da cruz. As solenidades, as reuniões, que ele está sendo convidado para participar e dar satisfação às populações indígenas, e ele não vem. Portanto, quero deixar mais uma vez que eu espero que o Senado nos ajude nesse ponto, porque aqui é a casa do povo, a casa da lei, guardiã da lei, e nós, povo indígena brasileiro, somos um povo sofrido e precisamos dessa casa. Muito obrigado e até a próxima. Com a palavra, o professor da Cátedra Indígena Internacional, representando as comunidades indígenas, o senhor Marcos Terena. Vossa Excelência tem a palavra. Meus parentes, guerreiros, guerreiras, senador Wilson Santiago, que está presidindo, o senador vem da terra dos Potiguara, lá da Paraíba, também o vice-governador lá do Tocantins, doutor João, o doutor Antônio também, secretário aí da Saúde Indígena Brasileira, e destacando aqui também o meu colega de aviação, comandante e agora senador Vicentinho Alves, lá do Tocantins. Nós não esperávamos que o Senado Federal tivesse essa disposição, essa coragem, pela primeira vez na história do Brasil, de abrir as portas dessa plenária. Essa é uma plenária onde passaram Teotônio Vilela, Mário Covas, Fernando Henrique, José Sarney, que continua. E, através desses senadores novos, nós conseguimos mudar uma ideia de relacionamento conosco, nós, os povos indígenas. Então, mostrando também, pessoal, meus parentes, minhas parentes, que nós entramos aqui pela porta da frente. Entramos aqui com dignidade, sendo respeitado, trazendo os nossos políticos, como os vereadores, como as lideranças, homens, mulheres. Vejo aqui o grande chefe, né? Já caminhando para os 80 anos, que eu acho que é o cacique mais velho aqui nessa plenária, o Celestino Chavante, né? O homem que lutou pela demarcação das terras do seu povo. Mas veja aqui também, companheiro de luta, amigo, que foi símbolo da luta da Rio 92, o grande chefe Davi Copenaua, Yanomami de Roraima, né? E vejo aqui também muitos jovens, lideranças, que estão assistindo, vocês estão participando de um momento histórico, pessoal. Pela primeira vez na história do Brasil, vou repetir, o Senado Federal abre as portas da sua plenária para celebrar com a gente o Dia do Índio.
Não podemos nos esquecer disso. Dia 18 de abril de 2011, nós entramos aqui na plenária dos senadores da República. Não como senador ainda, mas um dia nós vamos ter senadores indígenas também. E uma outra questão que eu gostaria de salientar para todas as lideranças é exatamente esses pronunciamentos que foram feitos sobre a realidade dos nossos povos, das nossas aldeias, das nossas comunidades, com o governo federal. Realmente, não sei se a presidente Dilma sabe disso, mas a FUNAI não está mais conosco dentro das aldeias. Ué, mas então qual o papel da FUNAI? A FUNAI foi criada para ficar dentro da aldeia, por isso que chama indigenista. E de repente, da noite para o dia, alguém deu uma ideia, vamos tirar a FUNAI da aldeia, e tiraram a FUNAI. E o mais complicado, não avisaram as aldeias, não avisaram os caciques, de repente o chefe de posto foi embora. Quem cuida das terras indígenas agora em nome do governo federal? Quem? Nós, os índios, somos autoridades como indígenas, mas o governo federal não pode lavar a mão e dizer agora os índios se virem, porque a dívida que o governo federal tem com o índio brasileiro é muito grande. Mais de 1000 povos indígenas morreram para dar lugar a esse Brasil de árabes, de judeus, de negros, asiáticos. E tem 190 milhões de brasileiros, e lá no cantinho, na última escala, estão nós que somos chamados de primeiras nações indígenas do Brasil. Então o governo federal precisa rever essa posição, precisa reconstruir essa relação com os povos indígenas de maneira digna, não como índio sofredor, não como índio vítima, mas como povos indígenas, primeiras nações do Brasil. 15% do território brasileiro, 15% do Brasil tem água, tem remédio, tem comida, tem urânio para fazer bomba atômica, tem nióbio para fazer satélite, tem ouro, tem mineral, tudo guardado pelos índios ao longo da história do Brasil. E agora, nós somos tratados como pobres, pobres coitados. Não, meus irmãos, nós não podemos baixar a cabeça, sabe por quê? Porque o mundo está sendo açoitado pela nossa mãe terra. O meio ambiente está mostrando para o branco que ele tem que ouvir a voz do índio. Então nossos pajés, nossos líderes, homens, mulheres, têm que mostrar essa força, que todo esse patrimônio, o equilíbrio da mãe terra está por causa da espiritualidade do índio. Quando Davi, os Yanomamis cantam lá na terra deles, quando os Guarani cantam nas terras deles, os Potiguara, os Pancararé, os Pataxó, os Terena, os Chavante, estão tocando o seu chocalho, estão dançando com sua burduna, é porque nós estamos conversando com o grande espírito para cuidar da mãe terra, para cuidar dos rios, para cuidar da natureza, dos passarinhos. Tudo isso, pessoal, muitas vezes o homem branco não compreende, mas nós temos que continuar perseguindo isso. E para terminar, eu queria dizer para todos os irmãos indígenas a importância de estarmos aqui no Congresso Nacional hoje. A partir de hoje, amanhã, vários encontros, várias reuniões, como o próprio doutor Antônio disse que vai fazer a reunião da parte da saúde, significa que os índios estão empurrando essa carroça. E nós temos que empurrar. Nós temos que fazer com que o ministro da Justiça aprenda a ouvir as organizações indígenas, mas também aprenda a ouvir os caciques indígenas, que são as verdadeiras autoridades das nossas aldeias. As organizações indígenas têm uma representação, mas, na verdade, quem fala pelo povo indígena são os caciques, são os líderes, homens, mulheres, são os pajés, não apenas as organizações. Então, eu queria dizer para os irmãos indígenas que nós vamos, no ano que vem,
fazer a grande conferência do meio ambiente lá no Rio de Janeiro. Eu estou responsável por isso e vou convidar vários líderes indígenas brasileiros para mostrar para o mundo, para mostrar para a ONU, que a nossa voz é forte, que a nossa água, se não for a água dos nossos rios, o mundo não vai sobreviver só com petróleo. Que se não for a biodiversidade, eles não vão sobreviver só com penicilina. Não, pessoal, nós temos valores, nós temos uma ciência. E para este ano, nós apresentamos já um projeto aqui, queria anunciar com muita alegria, o projeto dos Jogos dos Povos Indígenas, para que o Tocantins, terra do Xerente, dos Carajá, dos Apinagé, recebam os Jogos dos Povos Indígenas esse ano. Vamos reunir mais ou menos 1.400 atletas para mostrar para o Ministério do Esporte o que significa Olimpíada Verde. Respeito ao meio ambiente, respeito à natureza, e não ficar criticando aquele que perdeu, não ajudar aquele que perdeu, porque o ano que vem ele pode ganhar também. O orgulho de sermos povos indígenas e sermos brasileiros. Então nós agradecemos ao Senado Federal, agradecemos a todas as lideranças que puderam chegar aqui. Sei que não é fácil, mas a gente tem que participar de algum jeito. Não ficar esperando o ônibus, né? Não ficar esperando para... Vamos lutar para conseguir isso. E participar e falar com seriedade. Seriedade, para que o homem branco também respeite a gente com seriedade, porque nós somos as primeiras nações do Brasil e temos que ter orgulho. E o futuro da modernidade, o futuro do computador, do celular, da tecnologia, não vai ter futuro feliz se não ouvir a nossa voz, a voz dos nossos povos, a voz do índio. Viva os povos indígenas e viva o Brasil! Bem, parabéns. Parabéns. Com a palavra, o vice-governador do Tocantins, João Oliveira, aqui representando o governador do estado, Siqueira Campos. Senhor presidente do Senado nesta sessão, Wilson Santiago, ilustrado senador da República, representando o estado do Tocantins aqui, que nos orgulha muito, senador Vicentinho Alves, ilustrado secretário nacional da Saúde Indígena, senhor Antônio Alves, senhor professor indígena da Cátedra Indígena Internacional, Marcos Terena, senhores vereadores do meu Tocantins, da cidade de Tocantinha, Ivan Xerente, ilustre vereador Jeremias Chavante, do estado do Mato Grosso, senhores representados e representantes de todos os nossos irmãos índios do Brasil. Estou muito feliz, Vicentinho, de ouvir dos nossos, principalmente do professor Marcos Terena, quando
afirma ser o primeiro evento dentro do Senado da República e nos entusiasma de saber que Vossa Excelência foi o senador que esforçou para que pudéssemos estarmos aqui hoje, olhando estes tão importantes representantes brasileiros que levam consigo o sofrimento, por mais que eles são os primeiros, os donos, quem criaram, quem esteve pela primeira vez aqui no Brasil antes da descoberta e vê uma declaração do vereador Chavante, de Mato Grosso, a pura verdade. O sofrimento dos índios por todo o Brasil, só quem conhece andando em loco aonde eles moram. Eu estou aqui nesse momento, neste ato de uma sessão especial, representando o governo do Tocantins, que em 1988 criou o estado do Tocantins, de forma democrática, algo jamais visto aqui no plenário dessas duas casas. Não é fácil aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, onde tem 513 cabeças, e aqui no Senado 81 cabeças pensantes, que divergem, e daqui nasceu, na Constituinte de 88, o Estado do Tocantins. Orgulho de todos nós. Volta pela quarta vez governar o Tocantins. Volta desta vez com seus 82 anos, mas firmemente num propósito de ajudar as pessoas. Propósito este que deve ser de todos os que governam, não somente a presidenta da República, bem como todos aqueles que governam, os governadores de estados, os prefeitos, e cuidar de forma responsável por este povo que cada dia perde vida, por este povo que cada dia aumenta o sofrimento, e nós estamos vivendo a época da informação em tempo real. Não adianta querer esconder esta grande realidade. Estivemos recentemente em Tocantinha, inclusive fazendo uma visita em loco. Levamos cesta básica, não sendo isto o mais importante. É necessário que os governos busquem de uma forma imediata trazer para as aldeias uma condição sustentável. Não apenas o imediatismo, não apenas de quando em vez, é necessário que se faça isto de uma forma definitiva. Não são tantos, e deveriam ser, porque são eles, aqueles que chegaram primeiro. Mas a colonização foi perversa, cheia de maldade e de vícios, usando os índios, os negros, apenas como instrumento de riqueza para aqueles que vieram desbravar o Brasil.
esta secretaria criada para atendimento ao índio me deixa seguro de que há boas intenções. Agora, é necessário, secretário, e já vi no primeiro diálogo que tive com Vossa Excelência aí do seu lado, é necessário que o senhor visite a cada etnia para conhecer a real situação que passam os nossos índios. Morrendo de fome, de doenças, porque a fome é uma grande doença que eleva a precariedade e a morte. Por isto, venho representar um governo que é preocupado com esta situação. Bom seria que o governo tivesse como missão cumprir a sequência do trabalho de outro. Mas quando um sai, o outro interrompe com um mandato, às vezes desinteressado. Cito como exemplo o estado do Tocantins, que recebemos agora. Um estado em situação caótica, principalmente na saúde. Um desprezo total. Dívida. E a gente sabendo que é apenas um dinheiro que é desviado e levado para rumos ignorados. Mas o governo do Tocantins, e gostaria que no Mato Grosso, Rondônia, todos os estados tivessem esse cuidado de olhar estas pessoas que sofrem. O governo do Tocantins está acabando de reorganizar o estado, até junho está reorganizado, e a missão maior é cuidar de quem passa fome. Já está cuidando, mas vai intensificar esse cuidado pelas aldeias. Vamos criar pioneiros mirins nas aldeias. Vamos aumentar o número de pioneiros mirins. Olhar todos aqueles que passam necessidade. E ninguém passa mais necessidade nesse país do que o povo indígena, os negros, os pobres. O governo volta com a missão de fazer porque o dinheiro dá. Dinheiro que não se desvia, que bota no caminho certo, dá. A missão do governo do Tocantins é não roubar e nem deixar que os outros roubem. Assim sendo, nós teremos dignidade e recurso para atender o nosso povo. Muito obrigado. Com a palavra o senador Vicentinho Alves, autor do requerimento que resultou nesta sessão. Senhor presidente, senador Wilson Santiago, que numa deferência muito especial para com os povos indígenas, veio aqui numa segunda-feira e colaborar com a sua presença na condição de membro da mesa e presidindo esta sessão solene. Saúdo de forma também muito especial, muito embora não podendo estar presente, o presidente da Casa, o senador José Sarney, que tão logo apresentamos o requerimento para esta sessão solene, o presidente Sarney de pronto nos atendeu
para que nós pudéssemos estar aqui nesta reunião para comemorarmos e debatermos também os problemas dos povos indígenas no Brasil. Saúdo o vice-governador João Oliveira, que neste ato representa o nosso grande amigo, grande líder, governador Siqueira Campos. Os indígenas do Tocantins sabem, presidente Wilson, o tanto de atenção e carinho que o governador Siqueira Campos tem para com os povos indígenas do Estado. Saúdo também o secretário nacional de Saúde Indígena, o senhor Antônio Alves, e o parabenizo por ter vindo para esta solenidade, mesmo às vezes enfrentando dificuldades da pasta recém-criada, mas a sua presença mostra a atenção, o gesto de boa vontade para com os nossos índios do Brasil. Parabéns por ter vindo. Deixo de cumprimentar o presidente da FUNAI, porque numa demonstração, presidente Wilson, de total desatenção, se um presidente da FUNAI não pode vir a uma sessão solene no Senado da República, como se sentirá a presidenta Dilma, que eu votei e apoiei com muita alegria e muito prazer, numa solenidade como esta? Deveria estar aqui o presidente da FUNAI, sim. A ausência aqui, naturalmente, representa a ausência, como já disse vários oradores indígenas, a ausência nas aldeias. Portanto, sentimos muito a presença do presidente da FUNAI. Cumprimento o amigo Marcos Terena, esse indígena, aviador, competente. Eu tenho muito prazer de dizer que desfruto da sua amizade. E juntos vamos trabalhar muito pelos índios do Brasil, Marco. Tenha segurança disso. Cumprimento, são tantas as etnias que aqui se encontram, muitas etnias, de quase todos os estados. Eu quero escolher alguns nomes para não avançarmos no horário. Eu cumprimento o senhor Celestino Chavante, que aqui se encontra. Acho, com certeza, o mais velho de todos, o mais sábio, né? Porque já viveu muito, adquiriu muita sabedoria. Um grande ancião da aldeia Chavante do Mato Grosso. Cumprimento você, Ribamar, grande líder Chavante. Cumprimento o gerente da nossa Tocantins, meu amigo. Inclusive, eu tive a honra, eu quero dizer para todos, para o Brasil, que nós gravamos. O Lenivaldo também estava presente, o Ivan, o Lázaro, que ali está. Gravamos um programa eleitoral, talvez o primeiro que um candidato a senador se propôs a gravar para a sociedade tocantinense. Então, vocês foram assim fantásticos. E olha que o programa ficou bonito. As mulheres dançando, as crianças comigo ali, os líderes. Muito obrigado pela confiança. E aqui já é um gesto inicial do que nós ainda vamos, que nós propomos a fazer ainda pela frente. Vamos trabalhar muito para dar alegria aos nossos índios do Brasil. Me alegra muito ouvir do líder Marcos Terena, que por mim passaria despercebido, mas por ele não, estudioso, atuante, dizer, presidente, que esta é a primeira sessão solene especial no Senado da República. Me honra muito marcar esse momento, o nosso requerimento. Acho que deveria ser todos os dias, é dia de índio, mas uma vez por ano, pelo menos, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional deveria, sim, debater os problemas dos nossos índios e homenageá-los nesta data importante de amanhã, dia 19.
Dia 19 de abril é o dia do índio. E por que é que, às vezes, eu tenho essa atenção especial de muito tempo com os nossos índios? É o dia do aniversário do meu saudoso e falecido pai. Então, quando eu era pequeno, ele já dizia, hoje é o meu dia e é o dia do índio. E era aviador também. E voando ali pelo Tocantins, pelo Pará, pelo Mato Grosso, transportou muitos índios no seu aviãozinho, ali pela Cristalândia, Lagoa da Confusão. Tem gente que conhece toda essa história. E, às vezes, eu, de pequeno ali, já envolvido, passou um período, me tornei aviador, piloto comercial, e fui voar na Amazônia, lá com os caiapós. 3 anos ali, vivendo diretamente naquelas aldeias. Cricretum, Goroti, Aucre, Cubicancrei, Baú e por ali afora. Lá conheci, voando, Marcos Terena. Então, de aviador a senador, para homenagear vocês todos no dia 19 de abril, o Dia dos Índios. Mas é preciso, eu vou fazer uma leitura, porque entendo eu que nesse momento solene eu tenho que fazer algum compromisso com vocês. Porque às vezes palavras o vento leva. E eu quero que fique registrado como um documento deste senador nos anais do Senado Federal. Presidente, senhoras e senhores senadores, é preciso lembrar que se um dia nas Américas habitaram cerca de 100 milhões de índios, sendo que deste número 5 milhões se encontravam aqui no Brasil. Hoje, pouco mais de 400 mil índios ocupam o território nacional, delimitados em reservas indígenas, demarcadas e protegidas pelo governo federal, com as suas deficiências que precisamos corrigi-las. É importante que os brasileiros e brasileiras saibam que das 671 terras indígenas identificadas no país, apenas 449 foram demarcadas, apesar de os prazos legais para demarcação já terem esgotado há quase 10 anos. Então, precisamos cuidar da demarcação das áreas indígenas que ainda faltam no nosso país. Se antes os índios andavam livres, hoje tem espaço definido para morar. Tiveram que incorporar a cultura do homem branco em suas vidas e aqueles poucos que sobreviveram ao choque deste contato, muitos perderam suas raízes. Outros tantos perderam seus costumes. Muitos morreram por contato com novas doenças, sem contar os que continuam a ser tratados com políticas públicas diferentes. Nossa raiz miscigenada é primordialmente índia, em sua essência mais brasileira possível. Nossos costumes, tradições e gostos, bem brasileiros, se formaram e desenvolveram-se da mistura de povos europeus, africanos, povos de todas as partes do mundo, como bem disse Marcos Terena, mas foi em nossa raça nativa, presente nos genes de cada um dos brasileiros, que a força de nossos índios imprimiu em nossa identidade um jeito índio na alma brasileira. Depois de quase 511 anos de redescobrimento, porque a história oficial se fala em descobrimento, como que é descobrimento se aqui já existiam os nossos índios? Então eu considero um redescobrimento do país, até porque já havíamos sido descobertos pelos ameríndios, que habitavam já há milhões de anos o nosso continente. Chegamos à condição preocupante de dizer nosso país, ao longo desse tempo, não soube tratar os índios como deveriam.
Javaé, Carajá. Importante dizer ao Brasil que os nossos índios não usam o S, então não são os javaés, né? Então, Javaé, Carajá, Tamoio, Tapuia, Timbira, Tupi, Guajajara, Terena, Vacanoeiro, Xerente, Apinagé, Chavante, Craô, Caiapó e outras etnias, Gavião, deixei de citar mais alguma? Pataxós, Tapeva, Arara, Potiguar, Quemembé, eu vou fazer assim, eu vou pedir assessoria para coletar as etnias que aqui estão, para eu não cometer nenhuma injustiça, e antes do presidente Wilson Santiago usar a palavra, aí a gente anuncia todos. Pode ser, presidente? Para que não saia nenhum insatisfeito com esse senador aqui da tribuna. Portanto, se temos hoje conhecimento de todos esses povos, é que há 101 anos coube ao Marechal Rondon iniciar o trabalho desbravador indigenista, por assim dizer, que iniciou a discussão sobre a assistência governamental à população indígena do Brasil. Depois de 100 anos, o trabalho dos pioneiros na defesa dos direitos e dos legítimos interesses dos povos indígenas prosseguiu, mas de forma muito insuficiente. Como tocantinense legítimo, nascido ali nas barrancas do nosso Tocantins, próximo da aldeia Xerente, nascido na minha centenária Porto Nacional, desde a infância, como já disse, convivendo com os índios do meu estado, depois como aviador, diretamente ligado às aldeias Caiapó. Então, logo iniciei a minha vida pública, quero dizer a todos que tomei como uma das minhas bandeiras, que é a de resgatar o conhecimento, a contribuição dos indígenas à nossa formação cultural. A todos aqueles que se dedicaram a esse trabalho, como o brilhante brasileiro, ex-senador Darcy Ribeiro, que criou o Museu do Índio e trabalhou muito com os povos indígenas desse país, fica aqui a nossa lembrança e o nosso reconhecimento. Também aos irmãos Vilas Boas, que trabalharam diretamente na criação do Parque Nacional do Xingu, a todos os homens e mulheres que defenderam e que defendem as causas indígenas. O Brasil tem uma dívida por essa missão que tentou preservar todos os povos indígenas do país. Fica aqui o nosso reconhecimento. Ao falar sobre esses lutadores da causa indígena, não posso deixar de citá-lo, companheiro Marcos Terena. Você que representa com tanto esforço e dedicação essa luta incansável, saiba que nesta casa, neste Senado, você poderá contar com o esforço dedicado do meu trabalho como senador da República, na defesa de políticas públicas para os nossos índios. Você, Marcos, e o seu irmão Carlos, que tanto tem nos ajudado com o projeto de retomarmos mais uma edição dos Jogos dos Povos Indígenas, que este ano deverá ser realizada na centenária cidade de Porto Nacional. É importante ressaltar, mais uma vez, a presença do governador Siqueira Campos. Tivemos um encontro de povos indígenas, quando o nosso hoje assessor, e então, na época, era o secretário de Estado, Jaime Lourenço. Aqui o Jaime, grande colaborador.
Em seu nome, Jaime, cumprimento a toda a nossa equipe que contribuíram para que nós chegássemos até aqui nesta solenidade especial. Então, naquela época, nós tivemos os Jogos. Passaram-se 8 anos. Agora vamos voltar novamente neste grande entendimento com o governo do Estado, com o governador Siqueira Campos, com a sua equipe, secretária Cátia Rocha, aqui também representada pela sua assessora Joana, que se dedica muito à causa indígena do nosso Estado. Então, nós vamos trabalhar muito para fazer um encontro dos povos indígenas através dos Jogos ali no nosso Estado do Tocantins. Parabéns você também, Marcos, pela dedicação e pela força representativa com que você ocupa uma cadeira na ONU, defendendo os índios brasileiros. Receba de mim o reconhecimento pela sua qualidade, pelo seu notório saber na área dos índios. Parabéns, você é um índio terena que todas as etnias o têm como uma grande referência, inclusive eu como senador da República. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se o Brasil precisa avançar e reavaliar a forma com que vem tratando os nossos índios, que essa discussão comece agora, comece já. Ouvimos vereadores aqui exatamente colocando isto para o Senado Federal e para o povo brasileiro. Precisamos rediscutir tudo isso, esse modelo. Não podemos mais deixar que crianças e idosos morram nas aldeias por problema de desnutrição. E eu, quando deputado federal, ocupei a nobre missão de ser o relator da CPI de morte de crianças indígenas por subnutrição. Detectamos os problemas, apontamos soluções, mas praticamente nada se foi feito. Portanto, me alegro quando vejo crianças ali brincando no plenário, as nossas indinhas, nossos índios. Que maravilha ver vocês. Pele bonita, cabelo bonito, os dentes saudáveis. E eu gostaria que fosse de todas as crianças indígenas do Brasil, esse sorriso bonito. Portanto, não podemos mais deixar que os jovens não tenham acesso ao estudo de ensino superior. Está muito difícil o acesso dos nossos jovens às universidades. Precisamos encontrar mecanismo mais eficiente para que a juventude indígena possam adentrarem as universidades brasileiras. E precisamos, em um esforço conjunto, unir a todos e não ficar apenas no patamar dos discursos e das frases sem ação. É isso, Marco? Agora, nesse momento, que é um momento de reavaliar o modelo que nós temos hoje de FUNAI, de Secretaria de Saúde Indígena, por onde eu ando, nas reuniões, doutor Antônio, com os nossos líderes indígenas, o Lázaro, que ali está presente, um dia, num debate na Assembleia Legislativa do Estado, Tocantins, ele disse assim: eu não posso ficar dividido ao meio. De um lado, ele, quando disse à época, era a FUNASA, hoje é a Secretaria de Saúde Indígena ligada ao Ministério da Saúde. Do outro, presidente Santiago, a FUNAI ligada ao Ministério da Justiça. E isso lá na base, eles não se entendem. E o índio fica sem saber a quem ele pertence. Por isso eu vou aqui ler um compromisso que já apresentei à Casa, sugerindo à presidenta Dilma, senador Paulo Paim, com muita alegria, recebemos aqui a sua presença, presidente da Comissão de Direitos Humanos, homem sensível a todas essas causas, principalmente das minorias, e apesar que, somando todas, nós somos a maioria desse país. Portanto, como eu estava dizendo, presidente Paim,
da minha comissão, que eu gosto muito de participar, nós precisamos reavaliar. Aqui discursaram vereadores indígenas exatamente com essa preocupação. Nós temos que unificar tudo isso em um ponto comum, convergente, que é a Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, unificando as ações da Secretaria de Saúde e unificando as ações da FUNAI. A FUNAI é um modelo que já passa de mais de 20 anos, está ultrapassada, virou parecendo um cabide de emprego, um abandono total. Os nossos índios vêm para uma solenidade como esta, senador Paim, do bolso deles, porque a FUNAI, o presidente, tão desatencioso que nem para uma solenidade como essa não veio estar presente representando a presidente Dilma. E o abandono é geral. Como aviador, Marcos Terena, você é testemunha do que eu vou dizer agora. As aeronaves da FUNAI estão aqui, no pátio de Brasília, abandonadas há mais de 10 anos, bem aqui na capital federal do país. Qualquer cidadão ou cidadã brasileira que se dirigir ali ao pátio 2 do aeroporto de Brasília vai ver uma aeronave Xingu, vai ver a aeronave Sêneca abandonadas, entregue às moscas ali no aeroporto. Então, nós precisamos rever esse modelo. Não podemos continuar com este modelo que, com certeza, se a presidenta Dilma, que eu tenho prazer de tê-la como minha presidenta, de ter trabalhado, de ter votado, e confio nela, ela com certeza ela vai observar, a partir de hoje, a ausência do presidente da FUNAI nessa solenidade. Como também vai valorizar a sua presença, doutor Antônio, como secretário de Saúde Pública. Com certeza. Por isso, anuncio ao Senado, ao Brasil e aos povos indígenas que protocolei um projeto de lei de minha autoria que autoriza o Poder Executivo criar a Secretaria Nacional dos Povos Indígenas na estrutura ligada à Presidência da República, nos moldes da Secretaria da Mulher, da Igualdade Racial. Por que não os povos indígenas serem ligados diretamente à Presidenta da República, sensível como a Presidenta Dilma é? Com certeza nós vamos ter uma mudança, uma transformação para melhorar a qualidade de vida de todos os índios do Brasil. Aonde espero contar com o apoio do presidente também Sarney, dos colegas senadores e senadoras, para que seja aprovado no espaço curto de tempo. Então, logo a presidenta Dilma, tendo conhecimento, apresente a este Congresso, ou através de projeto de lei ou de medida provisória, a criação da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas. Aí os índios, as nossas crianças, as nossas mulheres indígenas, que beleza, numa sessão solene como essa, uma mãe indígena amamentando seu filhinho ali. Esse é o país que todos nós queremos. Esse é o espaço democrático. Portanto, nós queremos uma melhoria na saúde das crianças indígenas, da mulher indígena, dos idosos. Precisamos avançar nisso. E eu quero ser um instrumento no Senado Federal para doar o que eu puder de condições de inteligência, de articulação, de amizade aqui no Senado. Eu quero somar tudo isso para melhorar a condição de vida de vocês. Essa nova secretaria deverá, como disse, absorver as finalidades, as competências atuais da FUNAI e da Secretaria Especial de Povos Indígenas, ligada à Presidência da República. Aí os nossos índios, com certeza, vão ficar felizes. Para se ter uma ideia, senador Paim, nós vamos fazer uma audiência pública
quando eu era relator da CPI de morte de criança indígena por subnutrição, na cidade de Imperatriz, na Câmara Municipal. Puxa vida, o representante da FUNAI, o representante da FUNASA na época, não era do senhor, doutor Antônio, nunca tinham se encontrado para fazer uma reunião. Quase se atracam numa briga corporal, precisou a Polícia Federal apartá-los. Aí eu até disse, olha, veja bem como estão os índios na mão deles aqui. Então, nós precisamos unir essas estruturas de um modo que os índios não fiquem sem saber aonde vão. Lá em Palmas, ele não sabe se vai à Secretaria da Saúde Indígena ou se ele vai se dirigir à FUNAI. Aí um joga para o outro. Temos que ter uma ação articulada em um ponto só, na Secretaria Nacional dos Povos Indígenas. Enfim, esse órgão, dotado de comando único, capaz de integrar todos os serviços e esforços oficiais destinados às populações indígenas, haverá de ser uma resposta positiva aos velhos e repetidos desafios que ora enfrentamos. A experiência das últimas décadas não deixa dúvidas que a pluralidade institucional, como disse, tem resultado apenas em dispersão de recursos, sobreposição de esforços, lacunas e baixíssimos atendimentos nas demandas existentes nas aldeias. Essa é a realidade. Nesta sessão solene, em celebração ao Dia do Índio, tenho a plena convicção em afirmar que a criação da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas será fator decisivo na reversão de um quadro de abandono que envergonha profundamente a todos nós brasileiros. Por isso, é hora de arregaçarmos as mangas, de trabalharmos pela construção de um país que respeita suas origens, ao manter preservada a memória da sua gente. É isso que nós queremos colocar para o Senado Federal, para o governo federal e para o povo brasileiro. Principalmente a todos que acabam de chegar, sejam todos muito bem-vindos. E aqui encerro as minhas palavras nesta sessão solene. Inclusive, Terena, ao finalizar, o senador Paí, o senhor não estava presente, e eu tenho Vossa Excelência como sempre uma boa referência aqui no Senado da República. Ele citou, estudioso como é, que é a primeira sessão solene em homenagem aos índios do Brasil, Senado Federal. Eu fico muito agradecido pela lembrança, muito embora eu tenha a impressão que todos os senadores e senadoras, com certeza, todos, estão aqui no firme propósito de somarmos para melhorar cada vez mais a condição de vida do povo indígena do Brasil. Encerro minhas palavras nesta sessão solene, citando a frase escolhida pelo governador Siqueira Campos para o brasão do estado de Tocantins. O nosso brasão, a nossa bandeira, presidente Will Santiago, ela está escrito em Tupi-Guarani assim, Co Ive Oretama, esta terra é nossa. Portanto, salve a todos os índios e índias do Brasil, salve o povo brasileiro, aqueles que eu deixei de citar, as etnias, são muitas. Citam-se todos citados, todos valorizados por mim. Digo a vocês que quando estávamos organizando esta solenidade, eu imaginava que nós iríamos preencher, pela dificuldade da vinda de todos, iríamos apenas preencher aqui, Ribamar, só as primeiras filas. Mas olha que beleza, o plenário lotado, as tribunas de honra lotadas, as galerias lotadas, os senadores prestigiando, as senadoras, de modo que fica aqui a nossa gratidão e vamos estar, sim, presidente Paí, na Comissão de Direitos Humanos, logo em seguida, com vários representantes, líderes indígenas,
que eles têm muito a contribuir nesta audiência pública, para que a gente possa encaminhá-los. Nós precisamos, presidente Wilson, essa sessão solene ela é apenas um ato de respeito, de admiração, mas nós teremos que desencadear, doutor Antônio Alves, várias outras ações para que o governo federal, e eu tenho a mais plena convicção que a presidenta Dilma tem esse pensamento também, chegue com as ações eficazes até as aldeias do nosso país. Porque é lá onde eles moram. Não tem cabimento desativar, como aqui ouvimos e vimos líderes se expressando, desativarem os postos indígenas nas aldeias. É como se tirasse ali a condição de assistência a todos eles e de ouvidoria. Como é sem o representante da FUNAI nas aldeias? Como a FUNAI vai ter um ouvidor lá? Vai chegar com as ações? Então, um projeto equivocado que nós precisamos repensar tudo isso. E de modo que eu também não quero mais vereador Jeremias Chavante, vereador Ivan, que aqui se pronunciaram, como vocês, ver morte de crianças indígenas por subnutrição no nosso país. Não temos mais o direito, nós homens públicos, de ver isso em várias etnias deste país. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, como disse, das nossas mulheres, porque as mulheres das aldeias têm que ter o mesmo acesso à saúde das mulheres da cidade. As crianças também, claro que respeitando as suas tradições culturais, mas o governo pode sim melhorar cada vez mais a atenção às crianças, às mulheres, aos idosos e a todos os indígenas desse país. Portanto, fica aqui o meu agradecimento em nome de toda a nossa equipe do gabinete, que trabalharam muito para que ocorresse esta sessão solene. Agradecer ao presidente Sarney, que nos atendeu prontamente à mesa diretora. Agradecer a Vossa Excelência, presidente Wilson Santiago. Agradecer ao vice-governador João Oliveira, amigo dileto. Fomos deputado federal. Vossa Excelência agora vice-governador, para a honra e alegria desse velho e querido, que lhe quer muito bem, amigo. Ao doutor Antônio, ao senador Paim, que muito dedicado às causas populares. E a você, Marcos. Muito obrigado. Você foi um baluarte também nessa articulação e para que ocorresse esta sessão solene. A todos que contribuíram de uma forma ou de outra. Agradeço à imprensa que está aí nos cobrindo. Agradeço à doutora, através dela, da doutora Cláudia Lira, eu estendo os meus agradecimentos a todos os servidores do Senado Federal e servidoras. Portanto, dia 19 de abril, eu espero que do ano vindouro de 2012, a gente possa vir aqui novamente, se não for 19 ou 18, como hoje, a gente possa vir aqui ao Senado Federal o ano que vem, comemorando algum avanço para melhorar cada vez mais a condição de vida dos nossos índios do Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos. Parabéns, senador Vicentinho. Com a palavra, o senador Paulo Paim. Excelentíssimo senhor Wilson Santiago, que preside essa sessão. Excelentíssimo senhor senador Vicentinho Alves, membro atuante lá da minha comissão também de Direitos Humanos, que foi lá quando eu estava presidindo e disse, olha, se você não for lá falar, te prepara porque a moçada vem aqui com o tacape na mão. Tem outro nome além do tacape, né? Borduna e o tacape, tu vai ter que chegar lá.
E eu me lembro desse TACAP, numa negociação que nós tivemos há anos atrás, e eu participei sobre a questão das terras dos senhores lá. E esse TACAP jogou pesado lá, como símbolo, como me disse aqui para mim o nosso querido Terena, símbolo de autoridade. Foi como símbolo de autoridade, eu me lembro desse momento. Mas, enfim, parabéns, Vicentinho, pela iniciativa. Eu estava numa sessão agora presidindo o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, combatendo a violência nas escolas, nas ruas, essa violência absurda que acontece em todo o país. E no momento que eu me encerrei lá, eu disse para eles que eu vinha para cá, e com muita convicção, que eu tenho certeza, se as tradições, a história, a forma de agir dos povos indígenas, aqueles que não são índios, sejam brancos, negros, se eles tivessem aprendido mais com vocês, nós não teríamos massacre como esse que aconteceu agora no Rio de Janeiro, onde um filho desta geração assassina 12 jovens. Por isso, parabéns a vocês, a cultura de vocês. Nós, brancos e negros, temos que aprender muito, muito, muito com os povos indígenas. Dizer também, com carinho aqui, ao vice-governador do estado de Tocantins, que representa aqui o governador Siqueira Campos. Eu tenho muito orgulho de ter recebido o título de cidadão de Tocantins, que acompanhei a luta do Siqueira quando ele fez greve de fome. Eu era constituinte na época para a fundação do estado de Tocantins. Assinei, participei e foi um gesto nobre. Meus parabéns ao secretário nacional da Saúde Indígena, senhor Antônio Alves, que está aqui, que para mim o brabo é aqueles que não querem vir discutir, que não querem ouvir até as críticas. Tem que vir e ouvir as críticas. Por isso a minha crítica aqui à FUNAI, que está ausente. Tem que vir e ouvir. Esse é o governo que eu faço parte. Por isso, secretário da Saúde Indígena, Antônio Alves, meus parabéns. E amanhã nós teremos uma audiência pública, às 9 horas. Eu vou insistir para a FUNAI estar lá. Eu dizia agora mesmo para o nosso querido amigo Terena que a vantagem na audiência pública é que lá vocês poderão falar também. Vocês vão poder falar as suas angústias, as suas indignações e o que vocês esperam, né, de nós que somos governo. Queremos ou não, nós somos governo, né? Nós somos governo e nós queremos ouvi-los. Essa sessão de homenagem tem uma simbologia importantíssima. E eu pedi para o Vicentinho, a partir da sessão, e ele daí me sugeriu o que poderíamos fazer. Não, marca uma audiência pública no dia subsequente. Então, eu quero cumprimentar mais uma vez o Vicentinho Alves, ao senador, que propôs que eu marcasse uma audiência pública. Ele vai estar lá junto, dividindo a presidência comigo, para ouvi-los amanhã. Bom, eu diria aqui ao Marcos Terena, ao horário amanhã às 9 horas. Às 9 horas na Comissão de Direitos Humanos. O Marcos Terena é um ícone, né? Eu tenho o maior respeito pelo Marcos. Sabe, né, Terena, que eu insisti muito, inclusive, para que você viesse e estivesse conosco amanhã. Você confirmou que vai estar amanhã conosco, da importância da sua presença. E como aqui, no meu protocolo, Marcos Terena, representando as comunidades indígenas, e com alegria dizer, professor da Cátedra Indígena Internacional, que nós desse uma grande salva de palma a todo o povo indígena, de todas as tribos, as origens, a etnia que estão aqui presentes. E me permitam que eu fiz um discurso por escrito, e vou ler para vocês aqui, são rápidas palavras, mas eu tive o orgulho de um desses chamados Abril Indígena, né, fazer uma audiência no Petrônio Portela. Estavam lá mais de 1.000, lá no Petrônio Portela, mais de 1.000. E lá debateram com profundidade, lá cobraram, lá criticaram, lá vocês disseram, só discurso não adianta, queremos ação. E eu tive que ouvir, e digo, vocês têm razão. É isso mesmo, não adianta nós acharmos que vocês vieram aqui só para ouvir o nosso discurso, vieram para ouvir, para falar e para cobrar. E tem que ser assim mesmo. Eu sempre digo que não acontece nada se a gente não souber ouvir, e isso eu boto aqui no meu discurso, a batida do tambor, e o tambor bate com razão. Mas, enfim, quero fazer uma síntese homenageando vocês.
Uma vez, e eu escrevi ontem à tarde, eu escrevi o pronunciamento numa homenagem a vocês. Uma vez me falaram que houve um tempo em que tudo era bom, tudo era alegre, um momento feliz em que os deuses olhavam por todos nós. Naquela época, não havia doenças, então não havia pecado, então não havia nenhuma dor, nem febre, nem varíola, nem azia, nenhum desperdício. Saudáveis vivíamos, mas esse tempo acabou. Foi embora, ficou para trás, pois o ódio chegou e com ele seus hediondos cães de guerra. Navios com suas velas brancas trazendo cobiça, engano, mentira, traição. E pelos séculos que passaram, podemos ver os semblantes refletidos, devastados, queimados, esmagados, torturados e mortos. Fala-se em mais de 100 milhões de irmãos indígenas sacrificados covardemente, caídos em genocídios, um continente inteiro escravizado para saquear a madeira, o ouro, a prata, a terra, a América Latina. O que fizeram com os teus filhos que aqui nasceram? A América Latina, que se peça perdão, sim, aos negros, e eu sou negro, que foram sequestrados na África, se peça perdão, mas que se peça também perdão porque massacraram toda uma nação dos povos indígenas. Peçam perdão também aos povos indígenas. América Latina, sim, América Latina, o que fizeram com teus filhos que aqui nasceram, junto à criação da terra, do sol, da lua, do ar e da vida. Vitor Heredita assim descreveu Taqui Rongoy, um movimento indígena de dimensões complexas que surgiu na América Latina entre 1564 e 1572, em oposição à invasão dos homens estrangeiros. Esse movimento combinava elementos políticos, religiosos e culturais. 200 anos depois, no atual estado do meu estado, do Rio Grande do Sul, o cacique Guarani Sepete Araju, corregedor das 7 povos das missões, e mais de 1.500 indígenas são trucidados e tombam em defesa do solo pátrio, em defesa do Rio Grande, em defesa do Brasil. O bravo guerreiro Sepé não entendia de políticas externas e acordos internacionais, apenas desejava preservar a sua terra contra aqueles a quem via como inimigos do povo que entravam pela fronteira. A resistência heróica de Sepé não compreendia que o Tratado de Madrid, assinado por reis lá de Portugal e Espanha, dava ao primeiro os 7 povos das missões e ao segundo a colônia de Sacramento, que fica hoje na atual República do Uruguai. Poderia lembrar aqui, no século passado, outros mártires, como Ângelo Caiagang. Estão aqui os Caiagangues. Os Caiagangues estão aqui. Lembro aqui de Marçal Tupã. Lembro aqui de Chicão Chucuru. Lembro aqui de Galdino Pataxó, queimado vivo, Galdino Pataxó. Lembro aqui de Arnaldo Apurinã. Lembro aqui de Marcos Veron, Dorvalino Guarani Caiová e tantos outros que se juntaram à constelação sagrada das estrelas que iluminam os caminhos que nos levam ao destino que nos espera, que é o de alcançar uma terra sem males. Eles foram sacrificados, estão lá a iluminar a todos nós. Enfim, os povos indígenas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiramente, têm direito, sim, à memória, à verdade, à sua história, à preservação da sua cultura.
Se fala tanto na Comissão da Verdade, eu quero a Comissão da Verdade para saber o que aconteceu no tempo da ditadura. Mas por que também a gente não faz uma Comissão da Verdade para punir e lembrar aqueles que massacraram e estão massacrando até hoje os povos indígenas? Que haja duas Comissões da Verdade. Senhor presidente, paralelamente a isso, direitos que nós queríamos que eles garantam acesso à vida, à liberdade, à terra, à demarcação de suas terras e à proteção da biodiversidade, à saúde, ao ensino. Por que não lembrar aqui todas essas catástrofes que envolvem o meio ambiente? Se tivesse ouvido a sabedoria dos povos indígenas, isto não estaria acontecendo. Senhor presidente, existem hoje no Congresso Nacional, tramitando as duas casas, mais de 100 propostas sobre o tema. Sei que é fundamental, sei que é importante a aprovação desses temas, desde que eles ouçam os povos indígenas, desde que ouçam os povos indígenas, que não prevaleça só a visão da maioria que estão aqui dentro, que não são descendentes ou nem conhecem a história dos povos indígenas. Eu, por exemplo, confesso que eu tenho uma simpatia pelo Estatuto dos Povos Indígenas, mas só entendo que ele pode andar, circular, tramitar, se vocês avalizarem. Eu falo isso porque sei da importância de um estatuto. Eu sou autor do Estatuto do Idoso, aprovado, é lei sancionada pelo presidente Lula. Sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado aqui, está na última comissão agora da Câmara dos Deputados. Da igualdade racial, que também é lei e aprovado e sancionado pelo presidente Lula. Então, o Estatuto dos Povos Indígenas, o Estatuto da Criança e Adolescente, claro, ajudei na elaboração, sabemos da sua importância, mas o Estatuto dos Povos Indígenas, se vocês assim entenderem, nós temos que fazer um grande movimento para aprová-lo na visão dos povos indígenas, e não na visão desse ou daquele parlamentar. Sabemos que o interesse contra o Estatuto são enormes, e vocês sabem disso, principalmente se ele representar a visão de vocês. Mas entendemos também que só se alcança uma vitória quem está na luta, e vocês sabem disso, exigindo os seus direitos. Eu sempre digo que os poderes executivo, legislativo e judiciário só escutam o barulho das ruas, o vento das florestas, o movimento bonito, lindo das águas, dos rios, dos mares e a batida dos tambores com uma grande mobilização. E eu sei que vocês estão peleando historicamente com esses objetivos. Termino. Deixo aqui, com essa simples palavra, a minha sincera homenagem, o meu respeito e a minha permanente adesão à causa a todos os indígenas do Brasil e da chamada Pachamama, a nossa América Latina. Viva! Vida longa aos povos indígenas. Um abraço a todos. Assumo esta presidência e passo a palavra ao senador Wilson Santiago. Presidente, como membro da mesa diretora, nos dá a honra de presidir esta sessão solene. Meu caro senador Vicentinho Alves, autor deste requerimento que resultou nesta grandiosa sessão, e digo até, senador Paulo Paim, justa sessão em favor dos povos indígenas brasileiros. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que não só preside uma das comissões importantes da Casa, mas como também tem carregado não só sobre a sua consciência, como também em suas ações, aquilo que representa de melhor em favor das classes menos favorecidas desse país. Parabéns a Vossa Excelência pela atitude e também pelo comportamento que tem, com certeza, dignificado não só o Senado Federal, através da pessoa de Vossa Excelência, como também o mandato que Vossa Excelência exerce em favor do povo brasileiro, em especial do Rio Grande do Sul. Meu caro professor Marco Tereno, Vossa Excelência, e digo até, Vossa Senhoria, que com dignidade representa os povos indígenas,
por onde passa e, com certeza, com cadeira cativa, até na ONU, você, digo até, Vossa Senhoria, tem feito aquilo que, na verdade, merece os povos indígenas, com certeza, continuará lutando muito mais. E, além disso, dando exemplos aos demais a ingressarem nessa luta em favor dos povos indígenas de todo o Brasil. Meu vice-governador João Oliveira, vice-governador de Tocantins, Vossa Excelência, que conheço de perto desde quando companheiro como deputado federal lá na Câmara dos Deputados, eu sempre acompanhei o trabalho de Vossa Excelência e que, graças a Deus, Vossa Excelência sempre honrou a confiança do povo de Tocantins, no que se refere aos mandatos que Vossa Excelência foi eleito e agora, para a honra de todos nós, vice-governador lá do Estado. Aqui representando o governador Siqueira Campos. Antônio Alves, nosso secretário nacional de saúde indígena, que representando com certeza a estrutura pública da saúde indígena nacional, o Ministério da Saúde, e, enfim, dando uma demonstração que, mesmo não estando aqui os representantes maiores, mas que Vossa Excelência levará o pensamento dos povos indígenas, o pensamento do Senado Federal no que se refere às necessidades e ao apoiamento aos pleitos desse grandioso povo que resultou, digo até que foi a nossa origem e, além de tudo, nos ensinaram muito a chegarmos aqui até onde nós estamos. Meus caros vereadores, representantes do povo indígena, que tem representação de Tocantins e representação também de Mato Grosso, vejam bem, senador Paim, como estão se ampliando os direitos e a consciência do povo indígena no que se refere até ao voto popular, já elegendo vereadores e, com certeza, teremos prefeitos, deputados e representantes em outras oportunidades para representar melhor esta categoria, ou digo até essa classe de trabalhadora brasileira que, com certeza, conhece muito mais as reais situações dos povos indígenas do que nós, que não tivemos essa origem e, além de tudo, não conhecemos profundamente a real situação dos povos indígenas. O senhor Davi e a Nomami e o cacique Celestino Chavante, além de tantos outros representantes dos povos indígenas aqui presentes. Senhor presidente, em atenção ao requerimento de Vossa Excelência, senador Vicentinho Alves, requerimento também firmado por vários outros senadores, a exemplo do senador Paim, esta presente sessão especial do Senado Federal destina-se a homenagear a passagem do Dia do Índio. Nós ouvimos anteriormente o professor Marx Terene, quando ele registrou e fez uma lembrança muito justa a esta casa, ao Senado Federal, quando ela decidiu abrir as portas para ouvir os reclamos dos povos indígenas nacionais. E nós temos que debitar isso e agradecer ao presidente da casa, senador José Sarney, que, graças à sua liberdade, à sua vontade de fazer com que todo o povo brasileiro tenha, de fato, acesso aos seus direitos, demonstração deste porte do senador Sarney. Nós exemplificamos, ainda como jovem senador Paim, na época da conhecida redemocratização do Brasil, que Vossa Excelência lutou muito, quando ele, por um gesto nobre, determinou naquela época a liberdade do Partido Comunista do Brasil. Então, só isso demonstra da intenção do presidente Sarney de fazer com que não só esta casa represente o pensamento da classe trabalhadora brasileira, mas também tenha uma integração com todos os povos que, de fato, merecem o respeito e a atenção de todos os representantes do Congresso Nacional, na pessoa do presidente senador Sarney. E, para a honra minha, como estou no exercício da presidência da casa, em decorrência
da viagem do presidente Sarney e também da vice-presidência Marta, e como vice-presidente da Casa, que assumi a presidência interinamente, nós temos a obrigação e o dever, não só de reconhecer o trabalho digno e a dedicação que todo o Brasil conhece do presidente Sarney em relação aos movimentos sociais e, além de tudo, aos direitos de toda a sociedade, de todo o povo brasileiro. Os índios, primeiros habitantes destas terras, os índios foram o nosso DNA original, a fonte primária de nossa civilização. São um retrato vivo de nossas raízes, as quais temos o dever cívico e indelegável de resguardar e proteger. Nesse caldeirão de raças e etnias que gestou e modelou a nossa nação, a pátria indígena se destaca como inspiradora direta de significativa parte de nossa culinária, de nossa língua e de hábitos, costumes assimilados. Temos todos um pedaço da cultura indígena ao comer um prato de mandioca, beber guaraná, tomar banho de cuia, enfim, praticar todos os atos e até todos os verbos de sonoridade tão expressiva que herdamos de sua cultura, a cultura indígena. Zelar pela manutenção e sobrevivência de todo esse patrimônio, senhor presidente, senhores senadores e mais público presente, é mais do que uma obrigação moral. Trata-se em virtude, trata-se em verdade da preservação de nossa própria identidade, do culto ao que fomos, ao que somos e ao que pretendemos ser como uma única e diversa nação. Como pilares da nossa política indigenista, não podemos deixar de citar aqui os grandes vultos históricos que lutaram por esse intento maior. Marechal Rondon, os irmãos Vila Boas, Darcy Ribeiro, entre outros e tantos outros, embora em momentos e circunstâncias diversas, representaram o ideal da descoberta, da valorização e da proteção aos ritos e costumes dos primeiros habitantes do Brasil. No ano em que celebramos o cinquentenário de criação do Parque Nacional do Xingu, monumento maior da luta pela preservação das comunidades indígenas de nosso país, nada mais apropriado do que aproveitarmos o ensejo para enaltecermos a importância do seu legado e a relevância da política de salvaguarda dos direitos de sobrevivência dessas aldeias. É no Xingu, senhor presidente, é também nos potiguaras lá do meu estado, a Paraíba. Enfim, todas as comunidades indígenas brasileiras que nos deparamos com o verdadeiro Brasil profundo, com o interior de nossa gênese como nação. Lá os índios puderam encontrar a guarida necessária que os preparassem para o choque inevitável com a nossa sociedade. Mantendo-os em suas terras e permitindo-lhes a violência permitindo-lhes a vivência em sua organização social e cultural. O parque consubstanciou a política indigenista, tal qual conceberam os nossos grandes e históricos defensores da causa, cuja memória inspira e fortalece o movimento de proteção aos povos indígenas em todo o Brasil. Só isso, senhor presidente, além de tudo aquilo que de fato foi relatado por tantos outros companheiros que me antecederam, a exemplo do senador Paim, a exemplo do senador do Vicentinho Alves, autor da propositura, a exemplo do nosso professor Antônio e, além de tudo, do secretário nacional de saúde indígena, todos nós aqui testemunhamos a real necessidade de nos unirmos em favor de uma causa justa, em favor de objetivos que atendem não só os interesses da classe indígena brasileira, como também de uma sociedade que tanto clama por justiça, por respeito aos direitos e também por soberania de um povo.
Todos nós sabemos que os povos indígenas, além de preservarem a natureza, senador Paim, de preservarem as nossas riquezas nacionais, a exemplo dos minérios, a exemplo da preservação do meio ambiente, a exemplo, enfim, de tantas outras ações que, na verdade, preservam as nossas riquezas culturais e também as nossas riquezas naturais. Nós temos, sim, o dever e a obrigação de nos posicionarmos e nos unirmos em favor destas causas e desses direitos que representam, sim, o pensamento e o desejo da grande maioria do povo brasileiro. É com o exemplo e a força dos índios do Xingu, tão representativos de todas as comunidades originárias de nosso Brasil, que reafirmo a absoluta necessidade de defendermos de maneira incansável a preservação da autonomia e da identidade de todos os povos indígenas do Brasil, para que juntos tenhamos condições de fazer aquilo que não só a classe indígena, como também todo o povo brasileiro espera de cada um de nós, representante do Congresso Nacional e, enfim, representante do país, dos estados e de uma nação. Vida longa aos índios brasileiros, especialmente proclamando e fazendo com que os seus direitos sejam respeitados e as suas conquistas, com certeza, sejam preservadas. Muito obrigado a todos. Passo a presidência ao eminente senador Wilson Santiago. Eles vão fazer uma apresentação. Parece que vão fazer uma rápida apresentação. Convido a todos para acompanharmos a apresentação de cantos e danças típicas da cultura indígena. Tem que ver aonde que eles vão cantar. Antes de encerrar a sessão,
precisamos comunicar a todos que do dia 21 de abril teremos aqui em Brasília a seleção indígena feminina com a seleção de Brasília, aqui na esplanada dos ministérios. Tudo bem. Cumprida a finalidade da sessão. Vamos ouvir mais uma apresentação. Cumprida a finalidade da sessão, agradeço as personalidades que nos honraram com seus comparecimentos. Está encerrada a sessão e parabenizando a todos e com certeza convidando a todos para a sessão ordinária a partir das 14 horas.